Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas Guimel, coach, psicoterapeuta holístico. Quero falar hoje de um assunto extremamente importante para quem quer desenvolver a consciência, expandir a consciência, enxergar um pouquinho mais além, que está relacionado às impressões ou priming. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, aperta aí o botãozinho inscrever-se agora, aperta aí agora. E também, se você quiser, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos e lives. Isso vai ser muito bom para você poder estar atualizado acerca dos eventos, das atividades do nosso canal. Enfim, o que são impressões ou priming? Impressões é tudo aquilo que nos chega através dos 5 sentidos. Basicamente é isto. Chega através do pensamento, em forma de pensamento, chega chega em forma de emoção, seja em forma de instinto ou sexual ou motor, né? Eventualmente você está falando aí de neurotransmissores numa linguagem, né, da biologia, né, convencional. Você está falando de neurotransmissores, você está falando de hormônios, você está falando de sensores, né, de percepções sensoriais, do que você vê, principalmente do que você vê, do que você ouve, tá? E do que você percebe ou pressente, sensações. Porque na verdade as impressões elas chegam a nós e na maior parte das vezes o nosso corpo, quando percebe algo, vou dar um exemplo, um pensamento, uma palavra falada. O que esta palavra significa para João, às vezes não tem a mesma conotação, o mesmo significado que para Maria. Até porque homens têm uma percepção um pouquinho diferente das mulheres. Isso é um fato, isso está comprovado cientificamente. O homem, quando ele recebe uma palavra de alguém, ele tende a racionalizar mais esta palavra. A mulher já tende a emocionalizar mais esta palavra. Então o impacto emocional de uma frase para um homem é bem menor do que para uma mulher. Uma mulher, ela é mais impactada no seu emocional. E isto está muito relacionado também ao centro auditivo. O centro auditivo, para ela, né, o centro auditivo, que ele se liga, né, ao sistema límbico, assim como o olfato. Mulheres têm uma memória olfativa muito mais apurada e desenvolvida que o homem. Tá certo? Então você tem a memória olfativa e a memória, né, auditiva, né, com muito mais acentuado na mulher. Então a mulher, quando ouve um som, aquilo remete a ela a um passado com muito mais intensidade do que o homem. O homem é mais visual. Por isso, até nas questões afetivas, né, as mulheres tendem a se embelezar, se emperequetar, né, a fim de impressionar o outro, às vezes de impressionar a si mesmas. Algumas mulheres são visuais, sim, né? Não vou deixar de confirmar isso. Mas isso causa uma impressão muito maior no homem do que na mulher. O homem, ele acredita muito mais no que ele vê do que no que ele ouve. Tá certo? A mulher já é mais suscetível ao que ouve. Ela acredita mais naquilo que ela ouve. O som tem um impacto muito mais forte na mulher. Isso estou falando de uma forma geral. Algumas mulheres são mais visuais. Alguns homens são mais auditivos. Sem dúvida. Tá certo? E o sinestésico? O sinestésico está ligado à sensação. Eu entro num ambiente, eu sinto a energia daquele ambiente.
Algumas mulheres são mais sinestésicas, alguns homens são mais sinestésicos. Tá certo? Então, eventualmente, o toque para algumas pessoas vale mais do que o que eu vejo, o que eu ouço. A energia que eu sinto com a presença de alguém ou de algo, eventualmente fala mais alto do que aquilo que eu vejo e ouço. O que eu pressinto tem uma importância muito maior. Isso está ligado ao quê? O visual está ligado ao centro intelectual. O auditivo, né, o olfativo, né, está ligado muito mais ao sistema límbico. Enquanto que o paladar, né, o toque, tudo que envolve contato físico ou magnético que eu me refiro é o seguinte: a pessoa se aproxima de você, você tem uma sensação de calor, de frio e eventualmente até uma sensação energética mesmo, uma energia agradável, uma energia desagradável, isso é sinestésico. Está ligado ao centro reptiliano, motor instintivo sexual. O centro reptiliano ou o cérebro reptiliano, ele governa ele governa o motor, o instintivo e o sexual. Ele vai desde o cóccix até o bulbo encefálico no cérebro. Tá certo? Então, a junção desses três sistemas, esses três cérebros, intelectual, emocional e reptiliano, ou motor instintivo sexual, o emocional é o sistema límbico e o intelectual é o neocórtex, né? Que é a parte superior do cérebro, muito mais presente nos primatas do que nos outros seres. Sistema límbico, o cachorro, ele tem um sistema límbico muito bem desenvolvido. Já outros animais, como a serpente, por exemplo, ela não tem o sistema límbico desenvolvido, ela é puramente instintiva. O cachorro, quando bate, né, ele está abanando o rabinho, ele está manifestando seu sistema límbico, emocional, junto com o seu instintivo, sem dúvida, tá? Mas a cobra, se ela balançar o rabinho para você, é bom você se afastar, ela não está demonstrando carinho e afeto. Entende? Ela está simplesmente percebendo o ambiente para ver se ela deve recuar ou se ela deve atacar. Basicamente isso. O nosso sistema reptiliano, ele é muito instintivo, tá certo? Para tudo na vida, para comer, para sexo, para tudo. É muito prático e objetivo, não envolve emocional, praticamente. Entende? Enfim, dito isto, o que acontece? Esses três sistemas, eles carregam dentro de si memórias. Memórias da sua vida corrente, né? Desde o seu nascimento, desde o útero materno, o seu cérebro intelectual, emocional e reptiliano, ele vem acumulando memórias das impressões que ele traz do ambiente. Se a mãe quer ter esse filho ou não, se o pai deseja ou não, né, que essa mãe tenha esse filho, se o ambiente onde essa criança está sendo gerada é um ambiente agradável, ele está cercado por energias agradáveis, se na sua infância essa criança teve amor, teve carinho, teve atenção, tá certo? Quais são as impressões que ela tem acerca de dinheiro, acerca de afeto, acerca de relacionamentos? As impressões que ela tem acerca de saúde, as crenças relacionadas à saúde, isso tudo são impressões. Uma palavra, ela pode curar, como ela pode também adoecer uma pessoa. Aquilo que eu vejo me traz alguma impressão, e essa impressão está quase sempre, quando eu recebo uma impressão do exterior, isso em 99% dos casos, eu vou, né, associar o nosso cérebro, seja ele intelectual, seja ele emocional, seja ele reptiliano, que é motor instintivo e sexual, ele sempre vai associar alguma memória. Então, se eu tive experiências, veja bem como é que funciona, e daí surge o que nós chamamos de pré-conceitos. Todos nós, a humanidade inteira é pré-conceituosa em algum nível.
Eu não estou me referindo à raça, a gênero, a nada disso. Eu me refiro a um pré-conceito natural do ser humano, porque nós somos formados por memória. Se eu passei por algumas experiências onde por 3 vezes eu fui assaltado por uma pessoa branca, né, careca, e eventualmente portando, vestindo uma determinada roupa, toda vez que eu ver uma pessoa branca, careca, vestindo uma determinada roupa numa determinada situação ou ocasião, eu vou ficar na retaguarda. Por quê? Porque a minha memória, né, lá dentro no meu inconsciente, consta que essa pessoa é potencialmente perigosa. Eu já fui assaltado 3 vezes com pessoas com essas mesmas características físicas. É daí que surge o preconceito. Se toda vez que, por exemplo, que eu tive um relacionamento com alguém e aquele relacionamento chegou a um determinado momento em que a mulher falou uma frase ou o homem falou uma frase, tá certo? E aquela frase soou dentro de mim como algo desagradável, porque me remeteu à memória, eventualmente até ancestral, e eu do nada começo a rejeitar aquela pessoa. Do nada eu começo a ficar frio no meu relacionamento com aquela pessoa. Por quê? Porque a impressão que ela me trouxe me remeteu a uma memória ancestral lá no meu inconsciente e me fez querer me afastar, com medo do que poderia adivinhar a partir daí. Porque foi quando a pessoa me disse: estou cansado desta vida. E aí você pensa, pronto, essa pessoa vai me largar, ela vai me abandonar. Aí eu me antecipo a acelerar este processo. Eu mesmo passo, o meu inconsciente, por uma questão de defesa, ele passa a acelerar esse processo, que às vezes não constitui uma realidade. Eu simplesmente fiz uma associação equivocada. E eu vou dar um outro exemplo. Eu várias vezes, né, eu tive a impressão de que uma simpatia excessiva poderia estar, né, relacionado a um interesse afetivo por parte de alguém que eu não conheço. Eu me conheço, eu vou, pela primeira vez eu tenho um contato com essa pessoa e essa pessoa, ela tem uma simpatia que às vezes passa um pouquinho dos limites, né, do que a gente está acostumado a ter. E o meu inconsciente considera aquilo como sendo o quê? Ela está interessada em mim. E aí você chega num balcão de uma loja e a atendente te trata com toda a simpatia, ela abre aquele sorriso, ela é cativante, ela é envolvente, isso tudo típico de um bom vendedor. E ela vai te cativando, ela vai te envolvendo e você daqui a pouquinho esqueceu até do que você foi comprar. Você está encantado com aquela pessoa, está até apaixonado por aquela pessoa. E você está acreditando por A mais B que ela está interessada em você. Não, ela está interessada em vender um produto. E aí você parte para a cantada. E você leva um toco, né? Na minha linguagem de moleque, de adolescente, fulano levou um toco da mulher, né, da garota, né? Você leva um toco, ou seja, não, fulano, não é nada disso, desculpa se eu me excedi um pouco, não é nada disso, esse é meu jeito, se eu sou uma pessoa simpática, agradável e essa é a minha maneira de tratar eu trato assim todos os clientes. E aí você entra num processo de frustração, você fica mal porque você confundiu, né, o bom trato com outra coisa. Isso são impressões. E quando nós temos dificuldade de transformar as nossas impressões, nós sofremos na vida. As impressões, e como eu faço para mudar isto, Douglas? Como eu faço para sair disto? Eventualmente eu me equivoco, sabe? Às vezes eu penso que a pessoa é de um jeito, a pessoa é de outra. Eventualmente eu confundo as coisas,
né? A pessoa está muito carente emocionalmente, então qualquer sorriso, qualquer flor rosinha que você coloca ali no Facebook para aquela pessoa, pronto, ela já acha que você está cantando ela, e não é nada disto. Você simplesmente está né? Colocou um coraçãozinho, né? Eu amei. Amei o quê? Amei o que você escreveu. Amei o que você postou. Eu não estou dizendo que eu estou te amando. Mas também, se eu estiver te amando, também não quer dizer que eu esteja com algum interesse, não. Eu te amo. Eu, particularmente, eu tenho isso em mim. Eu amo as pessoas, eu amo os animais, eu amo e eventualmente eu demonstro isso. Somos responsáveis pelo que falamos, não pelo que o outro interpreta. E você não deve nunca deixar de ser quem você é baseado nisto. Porque senão, essa geração de mimimi dos dias de hoje não é legal. Tá certo? Eu estou alimentando cada vez mais o quê? As pessoas viverem na retranca. Você não pode falar isso porque vai soar aquilo. Você não pode chamar o cara de negão porque é racismo. Você não pode chamar, né, o outro de meu bem porque você está dando cantada. Pelo amor de Deus, nós temos que mudar essa postura, na minha percepção. Entretanto, como é que eu faço para mudar isso em mim? De forma que eu não seja vítima das impressões, das más impressões ou das impressões equivocadas acerca do mundo. A primeira coisa é ter consciência de que nós somos formados por crenças, tá? Alguns comportamentos, olha, isso dá pano para manga. Eu até vou falar um pouco mais sobre isso aqui no canal, porque tem muito assunto sobre isso. Isso está ligado às nossas percepções sensoriais e extrasensoriais, inclusive. Isso está relacionado, inclusive, a uma maneira de eu me proteger e me defender, né, de eventuais informações virtuais ou desvirtuadas, propositalmente desvirtuadas. O que muitos chamam de fake news, eventualmente, a coisa vai muito mais além. Às vezes, quem está tratando isso de fake news é o verdadeiro criador de fake news, porque quando alguém fala algo, eu tenho que estar atento se ela não está interessada em mudar a minha maneira de enxergar e de ver as coisas. Veja, eu estou entregando uma técnica para você refletir. Refletir o autor de quem fala, da pessoa que está tratando com você, seja para um lado ou para o outro. Tá? De você questionar o que está por trás de tudo isso, mas focado mais em si. Porque quando eu foco em mim, o que acontece? Eu vou estar filtrando como eu estou julgando esta situação. Como o meu corpo julga essas energias. Como o meu emocional interpreta essas situações. Será que eu não estou carente demais e, portanto, levando tudo por um lado que às vezes não é necessário? Será que eu não estou com um problema sério de autoestima? E tudo que a pessoa fala, aquilo acaba atingindo a minha estima? Será que eu não estou com, crenças excessivas arraigadas na minha alma? Né? Às vezes não está não só aqui no cérebro, não. Às vezes está na alma da pessoa. Crenças excessivas acerca de determinadas coisas. Aquilo ali já é o diabo. Aquele ali é um bandido, é um ladrão. Aquele ali é não sei o que. Quer dizer, eu começo a julgar. Então a primeira coisa que eu posso fazer para mudar isto: deixar de julgar. Deixar de emitir conceitos sobre as coisas que estão ao meu redor. Porque você pode ter certeza absoluta que toda vez que eu emito conceito acerca de alguma coisa, eu estou baseado nas minhas crenças. Ah, Douglas, eu sou um cara que eu me guio muito pela ciência. Eu sinto muito te dizer, você crê na ciência. Você segue a ciência como um dogma, como uma crença. Porque a ciência já parte do pressuposto que você não deve acreditar, de que você deve indagar, questionar. Eu falo na ciência como um todo, não é só a ciência cartesiana. A ciência metafísica, a ciência holística, ela parte sempre desse pressuposto, do não julgar. Porque eu preciso enxergar um pouquinho mais além. E enxergar um pouquinho mais além é dar oportunidade à consciência de se manifestar.
Porque nós sempre recebemos as impressões através de quê? Da nossa mente, do nosso emocional e dos nossos instintos. E comparamos com as memórias que estão dentro desses centros. A partir do momento que eu coloco a consciência que está além de tudo isso nesse processo, os conceitos caem por terra, as crenças caem por terra, as percepções baseadas em memória caem por terra. E o que eu posso fazer para evitar isto? Não julgar, não emitir conceitos, apenas observar, assim como o yogi faz, assim como um taoísta pratica. Os monges do Tibete passam por disciplinas rígidas a fim de desenvolver esta capacidade de não julgar, de observar silenciosamente qualquer situação, para que você possa enxergar mais além, para que você possa inclusive captar o que está por trás daquele conhecimento, daquela impressão que está lhe chegando. E aí você vai evitar, saborizar um alimento que está ali com um produto químico que foi colocado para poder causar uma impressão negativa no teu cérebro. Você vai evitar se iludir emocionalmente, com afetos que às vezes não são os afetos, que você gostaria de se beneficiar deles. Você não vai mais confundir, simpatia, carinho desprovido de interesse, com amor, que você está carente emocionalmente. Você não vai julgar situações baseadas em conceitos, em crenças, em maneiras de enxergar a vida, que foi simplesmente colocado dentro de mim, ou eu mesmo acabei alimentando isso ao longo dos tempos. E a verdade é que o sistema de crenças, como eu falo de crenças, não estou falando de religião, estou falando dessas crenças que nós estamos referindo aqui agora, das impressões que nós deixamos, que ficassem acumuladas dentro de nós em forma de crenças, de maneira que nós ficamos umas pessoas mecânicas, automáticas. A pessoa fala aquilo, eu já sei como reagir, eu já reajo de um determinado jeito. Temos que sair dessa mecanicidade, aprender a enxergar as coisas um pouquinho mais além, com mais clareza, com mais percepção, com mais apuração. É a única maneira que eu tenho de acessar a verdade de tudo. É me desprovindo da necessidade de julgar e conceituar situações. E eu só consigo fazer isso me colocando em conexão com o meu ser. O vazio. Estar em paz consigo mesmo. Me aceitar como eu sou e, portanto, aceitar o outro, independente de emitir qualquer conceito acerca desta realidade que se apresenta. Eu aconselho, caso você queira, assistir novamente esse vídeo, ou inscreva-se no nosso canal para receber notificações de novos vídeos que nós vamos estar sempre falando sobre isto. A humanidade sonha um sonho acordado baseado em crenças, em memórias. Nós vivemos muito mais de memória do que de realidade. Esta é a realidade. Ok? Shalom.